Olá, tudo bem? Eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar totalmente gratuito a fazer essa linda mochila que a Wandinha usa na série. O público infantil, adolescente e até mesmo os adultos estão apaixonados e com certeza vai ser a nova tendência desse ano. A modelagem dela ficou incrível, impecável e com certeza muito parecida com a original. Espero muito que vocês gostem. Os moldes estão aqui na descrição para você baixar. Todos os moldes e a videoaula é totalmente gratuito. Tô deixando lá no nosso grupo do Telegram as fotos e vídeos para você divulgar para o seu cliente. Como eu sempre peço em todos os vídeos, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. É muito importante para nós. Não esqueça também de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Se você quiser assistir a essa aula incrível, vem comigo! Então nós vamos iniciar a aula. Eu vou falar agora sobre os moldes e o material que vai ser utilizado. Então, os moldes é totalmente gratuito, tá aqui na descrição para você baixar. Não esqueça de assistir o vídeo como imprimir corretamente, porque os moldes eles estão todos com a medida certinho, mas você precisa imprimir da forma correta. Então esse molde aqui do corpo, por exemplo, ele tem 30 por 34. Você vem, coloca a régua, vê se tá na medida certa para tudo sair do tamanho certinho. Então aqui ó, tem o molde do corpo, do bolso frontal, o fole, que é o fundo da mochila. Aqui vai ter o molde, mas se você quiser, pode riscar, não precisa imprimir. É 93 por 12, caso você queira economizar folha. Tem aqui o reforço para alça de mão, o fole do bolso frontal, a alça de mão, os tirantes da bolsa e aqui o acabamento do tirante. Essa peça a gente fez o mais próximo possível da série. Então, assim, na série é utilizada a borda italiana, né? Esses cortes a fio. Então, eu tô fazendo aqui com sintético com a gramatura 1.5, porque a gente vai fazer nele aquele estilo de borda italiana. Se for costurar com um sintético 0.8, um sintético mais mole, vai ter que mudar a forma de fazer, tá? Daí vai ter que fazer como a gente sempre faz. Costura tecido principal com forro, desvira e rebate. Mas essa não é a proposta dessa mochila, então a gente vai fazer o mais parecido possível da original, porque a gente sabe que os clientes eles querem o mais parecido possível. Então aqui eu tô usando o sintético Perugia. Ele é muito parecido com o Montana. Até, inclusive, eu andei dando uma pesquisada na internet. Alguns a gente encontra como Perugia Montana, mas não é o mesmo. Eu achei eles diferentes. Ó, por exemplo, aqui eu tô com o Montana e esse é o Perugia. Ó, a gramatura é muito parecida, o fundo é muito parecido, mas o Perugia, se você notar, ele tem um certo acetinado a mais, ó, que o Montana não tem. Então essa é a diferença, ele é um pouco mais liso e tem um pouco mais de brilho. Mas você pode utilizar aí o Montana, o Perugia. Esse Perugia aqui eu comprei na minha cidade, na Calcom. Eu vou deixar o contato aqui embaixo. Mas pela internet você encontra facilmente, pode colocar lá no Google sintético Perugia. Ou pode utilizar o Montana também, você faz aí como tá acostumado. Agora, sobre o corte, eu preciso que você preste bem atenção, porque os moldes têm algumas partes que a gente vai cortar. Então, presta bem atenção aqui como eu vou fazer a montagem dos moldes, porque essa etapa é muito importante. Como a gente vai fazer o corte a fio e esse corte vai ficar como acabamento, com a tesoura talvez não fique um acabamento tão bom quanto se você utilizar o cortador circular ou o estilete. Então, é o mais indicado para ficar em um acabamento mais bonito.
Eu vou mostrar aqui, então, algumas marcações que são importantes. Ó, você vai pegar o corpo da mochila e vai cortar uma vez no tamanho desse molde. Então, coloca aqui centralizado e faz o risquinho ao redor. Ó, então fiz a minha marcação aqui. Agora, eu vou fazer aqui num comprimento bom aqui de material, tá? Ó, muito importante esse passo. Fiz aqui, esse daqui eu vou usar pro corpo frente. Agora, eu vou fazer o corpo frente, eu vou fazer o corpo costas e a aba. Então, a parte de trás, a gente vai utilizar 2 vezes essa medida. Então, olha o que eu vou fazer. Tô aqui, ó, com uma distância pro lado, que dê pra mim virar depois. Então, eu vou fazer o seguinte, vou cortar de novo, não vou cortar, eu vou marcar novamente no tamanho do molde, em volta todinho, e aqui nessa parte de cima também. Ó, então já marquei em volta. Feito essa marcação em volta, vocês vão ver que tem uma medida aqui, ó, pra cortar esse pontilhado aqui, ó. Corte para a aba, conforme explico no vídeo, que é 6 centímetros. Então, eu vou cortar aqui nessa linha pontilhada, porque eu só virei no teste que eu fiz, eu achei que a aba ficou muito grande. Então, eu quero que a aba ela fique um pouco menor. Por isso que eu vou cortar. Então, cortei ali na linha pontilhada e agora sim eu vou virar para o outro lado. Então, aqui nesse risquinho onde a gente fez, eu só vou posicionar o molde aqui, ó. Posiciono bem certinho no meu risquinho. E agora eu posso continuar a marcação aqui em volta todo. Então, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho a linha aqui, mas a parte que ficou maior, ela vai ficar para as costas da mochila e essa parte menor, ela vai ficar para a aba. Pronto, feito isso, a gente não vai utilizar mais esse corpo. Agora eu vou continuar marcando todas as peças. Agora não tem segredo, é só continuar marcando como tá. Aqui, ó, o reforço para alça vai ter uma abertura, vai ter um pontilhado, você pega aí com um estilete ou com uma tesourinha pequenininha e corta esse arredondado bem bonitinho aqui. Então, agora é só marcar tudo conforme tá descrito no molde, ó. Todos tá marcada a quantidade de peça. Por exemplo, esse tirante aqui é 4 vezes no molde inteiro e 2 vezes no molde pela metade. Porque não precisa cortar ele inteiro, esse. Pode cortar até mais ou menos aqui na metade. Depois a gente tira e deixa aqui. Ó, igual esse aqui que é um pouco maior, 4 vezes no tecido principal. Então, todas as pecinhas ele tá descrito a quantidade de vezes que você vai cortar no material. Então, eu vou marcar tudo aqui e eu já volto mostrando como a gente vai fazer o corte. Então, já tá tudo riscado aqui atrás do material. Deu 80 centímetros de material, colocando aqui tudo bem certinho. E aí, ainda vai sobrar uma tira em cima, tá? Então, assim, lembra que a gente cortou aqui no pontilhado pra fazer a parte da aba? Então, eu esqueci de dizer que a gente vai usar mais uma vez essa parte cortada. Ó, marquei aqui, ó. Pra gente forrar essa aba, pra ficar uma aba dupla. E ela vai ficar mais firme, vai ficar com um acabamento final mais bonito. Então, eu cortei aqui uma peça mais essa que foi cortada. Agora, eu vou mostrar aqui o corte pra vocês como que eu faço. Ó, então, eu vou cortar a alça. Ó, tô embaixo, eu tô aqui com a base pra cortar. Cortador circular. E aí, eu vou colocar minha régua aqui onde tá o risco. Segura aqui, ó, a mão longe para não acontecer acidente. O cortador bem em pezinho. E aí tem que colocar uma certa pressão, mesmo a lâmina sendo boa, porque o material é grosso. Então, esse corte, ó, acabou aqui, não tiro o cortador do lugar, para não ficar um corte marcado,
Posiciono certinho e continuo. Então, olha só, fica um corte bonito, ó. Tá vendo como ele não ficou nem uma rebarbinha? Ou você pode usar o estilete. O estilete vai auxiliar você bastante, ó. Aqui, ó, nessa parte do tirante, ó. Ó, sabe essas partes que são arredondadinhas? Ó. Então, o estilete, ele vai ajudar você bastante aqui. Um corte preciso, coloca aí uma certa firmeza e vai desenhando aqui bem na sua marcação. Ó, ele já não cortou tão bem, vou ter que passar mais uma vez. Ó, passei mais uma vez e agora foi, ó. Então, agora a gente vai montar aqui os tirantes. Então, eu tô com os 4 tirantes aqui, ó, de 15 centímetros. Os 4 tirantes de 13 centímetros. E os 2, que é aquele que a gente... é só um pedaço. Na verdade, aqui tá marcando que é até a metade, mas pode ser menos, tá? Pode ser, ó, a parte que começa reta aqui, pode cortar. Ele fica só essa parte aqui de baixo. Então, a gente vai colar. Pode usar a cola aí que você tá acostumado. Cola de contato. Eu utilizo a cola spray. Eu vou utilizar a mesma cola. Então, a gente vai colar. Aqui, ó. Todos os tirantes, a gente vai passar a cola no avesso para colar, para ele ficar duplo. Esses são os de 15 centímetros, tá? Então, eu posiciono um sobre o outro, bem certinho. Ó, aqui, quando a gente olha daqui, ele tá um acabamento bonito. Mas quando olha desse lado, tá um pouquinho maior. Então, depois a gente vem com a tesoura ou com o estilete e refila e deixa os dois aqui do mesmo tamanho. Essas beiradinhas tem que ficar bem lisinha, tá? Até porque aqui, se você quiser passar uma borda italiana, eu já vou mostrar pra vocês a borda italiana. Então, ele ficou aqui, ó, bem lisinho. Tá? Então, a gente faz a colagem e aqui as bordinhas ele tem que ficar bem lisinho. Tem alguns sintéticos que quando corta, ele aparenta ficar de outra cor aqui, ó. Então, a gente usa a borda italiana. Eu usei a borda italiana nessa que eu fiz. Só que eu acho que não deu diferença nenhuma, porque o sintético Perugia, ele tem a cor aqui bem semelhante. Mas a borda italiana é uma tinta que você utiliza, ela é emborrachada, então você pega e vem pintando essas bordinhas aqui em volta todinho e aí deixa secar. Tem bastante vídeo na internet que ensina a fazer, tá? Nesse caso aqui eu não vou fazer porque eu achei que não trouxe grandes diferenças. Mas tem alguns sintéticos que quando corta ele fica de outra cor, ele fica branco. E aí você pode utilizar a borda italiana. Eu achei que assim ficou um acabamento bom. Então esses com 15 centímetros eu já colei. Ficou 2. Agora com 13 centímetros eu vou reservar 2 para as costas. Eu deixo assim como tá. Que é aqui, ó, para esse porta-alça aqui. Esse porta meia argola. E aí, 2 seria para a parte da frente. Então, aqui a gente tá com 2 tirantes de 13 centímetros. E 2 pedacinhos para a parte de trás. Esse pedacinho da parte de trás, a gente vai colocar o botão imã. A parte macho do botão imã, que é essa daqui, ó. A gente vai reservar essa daqui para colocar no bolso frontal. E essa que é a parte macho, que é a parte mais fininha, a gente vai colocar aqui. Então, ó, esse pedacinho aqui, eu pego aqui, centralizo o meu gabarito atrás, faço aqui a marquinha da abertura. Aqui você faz a aberturinha, pode ser aí com o estilete ou abridor de casas.
Ó, fez a aberturinha, encaixa o botão. E agora aqui atrás coloca o gabarito. Eu vou abrir para não ficar um amontoado muito grande, porque se eu fechar ele acaba ficando um amontoado muito grande aqui no meio. Agora passa cola e aí a gente vem aqui no verso e cola os dois juntinhos, assim. Então fiz as colagens, ficou assim. E aí eu já colei também as alças. Eu só coloquei uma alça sobre a outra e colei. Então as duas alças de costas. Agora eu vou fazer os furinhos pra gente colocar o rebite. Então nessas duas alcinhas que tem 15 centímetros, eu vou colocar 2 rebites pra ficar bem reforçado. Então um aqui e um aqui. Então eu vou marcar aqui pro meu rebite não ficar com o furo torto. Ó, eu posiciono aqui onde eu quero colocar os meus rebites. Coloco o outro aqui do ladinho também. Posiciono, faço aqui a marcação do furo. E aí eu vou furar. Eu vou utilizar aqui o balancim e uma matriz de furar, que eu acho que fica melhor para esse material grosso. Então essa daqui eu coloco embaixo e em cima é o que tem o parafuso. Tem várias matrizes assim para balancim para fazer furo. Ó, e eu vou fazer o furinho ali, ó, bem em cima. Ele ficou assim, com os 2 furinhos. E agora eu preciso fazer mais um furo aqui, que é o que vai posicionado depois essa pecinha. Então eu meço aqui mais ou menos um dedo depois aqui. Não tem uma medida padrão. E aí eu vou fazer um terceiro furo aqui, ó. Eu não vou colocar o rebite agora, então eu reservo porque primeiro eu vou costurar. Agora aqui as de 13 centímetros. A de 13 centímetros, ela vai ficar assim, dobrada. Ó, então você dobra, ó, a medida que você vai dobrar é quando chegar ali, ó, no botão imã. Então você dobra e aí faz uma marquinha aqui. Então essa aqui do centro, já vou furar aqui para mostrar para vocês. É que eu vou colocar minha fivela. Então a fivela com um lado bonito assim virado para cima, eu engato aqui. Esse pininho aqui, ó, eu engato aqui nesse furinho que eu fiz. E aí eu volto aqui pelo outro lado. Então ele vai ficar assim, ó. Feito isso, eu quero colocar mais 2 rebites aqui embaixo para reforço. Ó, então você vem aqui, ó, marca os 2 rebites e aí faz a furação também. Ó, e aí tá pronta a alcinha. Agora eu vou tirar, porque a gente vai pra máquina costurar. Então eu tiro. Ó, então todas essas pecinhas, agora a gente vai fazer a costura. Tô com a linha preta em cima e embaixo, linha de nylon 60, 100% poliamida. Eu vou colocar aqui o ponto 3. E aí eu começo a vir fazendo a costura. Ó, essa costura tem que ficar reta, tá? Eu tô me guiando por esse pezinho aqui da transporte duplo. Você pode notar que ela tá sempre rente aqui a parte de fora. Ó, tô chegando aqui no final e aí é só passar em cima da mesma costurinha pra finalizar. Ó, pontinho pequenininho, pronto, já tá reforçado. Agora limpa bem a peça, tira a sobrinha de linha, sela com o isqueiro. E aí você vai fazer isso em todas as pecinhas, então todos os tirantes. Vai fazer na alça de mão também, a mesma costurinha. E vai fazer também nas 2 alças de costas. Ó, então já passei a costurinha em todas as peças. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Aquele que é menor, de 13 centímetros. Ó, você vai pegar aqui a fivela, com o detalhe bonito virado pra cima. Vai encaixar aqui.
Nesse do meio, você coloca essa parte aqui da regulagem, o pininho, né? Não é da regulagem. Volta ali pra trás. E aí aqui eu vou usar o rebite número 3. Ó, encaixo a parte maior atrás. E a parte menorzinha eu coloco aqui. Aí depois eu só venho e aperto no balancinho. Vou colocar mais um rebite aqui embaixo. Ó, só retificando, o de baixo não coloca o agora, tá? A gente tem que colocar esse acabamento aqui, ó. Então, você coloca aqui o rebite na parte de baixo, o maior. Vem com esse acabamento, que ele já tá com os 2 furinhos. Os furinhos é feito assim, bem na pontinha mesmo. Coloca assim, ó, com o avesso virado pra cima. Assim, vira, ó, coloca o outro lado. E aí sim, depois vem e coloca o rebite. E essa sua argolinha, ela tem que passar aqui por dentro certinho. Fica assim, justinha. Ó, já apertei então no balancinho os rebites. Agora assim, ó, viradinho pra cima, você vem com essa alça aqui. Ó, de cima pra baixo, engata aqui, passa aqui por dentro. Coloca no primeiro furinho. Ajeita, ó, passa aqui por dentro e aí passa aqui por dentro. E olha que peça mais linda que fica. Ajeita bem. Aqui também não deixa torto, ajeita bem certinho. E aí isso daqui a gente vai colocar lá na bolsa com 2 rebites, pra ficar esse acabamento aqui. Ó, então essa fivela é de 2,5 centímetros a abertura aqui embaixo. E é 2 centímetros essa nossa alcinha aqui. Ó, agora a gente vai pegar aquela peça, que é a parte das costas e a aba. Lembrando que a parte das costas é a maior. Então eu vou colocar aqui, ó, se vocês veem, dá pra ver, né? Que a parte da aba tá aqui, é a parte menor, e a parte das costas é a maior. Então, na parte das costas, eu vou colocar aqui a minha meia argola. Ó, então, eu vou... essas 2 pecinhas que sobraram é pra meia argola aqui na parte de baixo. Elas são grandes, tá? Mas, ó, você só encaixa aqui. Se você tá trabalhando com material muito fino, coloca um TNT aqui dentro pra reforço, ou pode até mesmo fazer duplo, tá? Eu não vou colocar reforço, porque esse peruche ele é bem grosso, mas todo cuidado aí, quanto maior cuidado, melhor, né? Pra ficar mais reforçado. Então, vou pegar minha meia argola, vou passar aqui por dentro. Ó, e eu vou aplicar assim. Você pode ver que sobra um pouquinho, então eu vou passar uma fita dupla face aqui pra segurar isso daqui no lugar, e aí essa sobra aqui eu corto. Passei a fichinha dupla face, e aí eu só corto aqui mesmo, porque vai ficar a parte de dentro e não vai aparecer. Agora eu vou colocar uma fita dupla face aqui. E eu vou posicionar na parte das costas da minha mochila. Então aqui não tem uma altura ideal, você pode colocar aqui como preferir, pode colocar meio de ladinho assim também. Eu vou colocar como nosso modelo inspiração. Então aqui mais ou menos posicionado 2 centímetros de baixo para cima. Eu vou posicionar aqui. E aqui eu vou segurar com rebite, mas para garantir, para que fique bem reforçado, eu vou passar uma costura aqui, ó, retinha aqui. Não precisa aqui em volta, porque eu vou colocar 2 rebites, mas se você quiser garantir também, passar uma costurinha em volta, também pode. Eu só vou passar uma costurinha aqui na base. O ideal é colocar um pezinho de zíper para essa costurinha ficar aqui mais próxima. Ó, então ele fica assim, e agora a gente vai lá, faz os 2 furinhos e coloca o rebite aqui para ficar algo bem reforçado e repete a mesma coisa aqui do outro lado.
Ó, então ficou assim. Já apertei ali no balancinho. E aí agora a gente reserva essas partes, que a gente vai preparar a parte do bolso frontal. Então a gente vai pegar aqui o bolso frontal, vai pegar o fole do bolso frontal. E aí pra costurar, a gente vai fazer assim, ó. Fole com o avesso virado pra cima. Ó, coloca um do ladinho do outro. E aí vem costurando. Então, retrocesso no início. Aqui eu vou colocar o ponto 4. Ó, posiciona bem certinho um sobre o outro. Ó, cuidado nas curvas, tá? Ó, como é que eu vou fazendo? Eu vou rodando essa parte de cima, de baixo eu mantenho paradinha. Isso daqui vai ficar assim com o corte a fio. Então ele tem que ficar um acabamento bonito. Ó, eu tô rodando a parte de cima, a parte de baixo ela tá paradinha. Ó, deixa os dois bem rente. E vem costurando. Ó, a mesma coisa aqui de novo, ó, eu vou rodando somente a parte de cima, a parte de baixo eu deixo paradinha. E aí eu vou fazendo isso até costurar lá, até finalizar lá em cima. Ó, então ele sobra um pouquinho, tá? É uma margem de segurança que tem, e aí é só cortar reto, bem certinho aqui. Ó, você confere se ficou bem certinho, os dois nivelados. Se ficou uma pontinha maior que a outra, você arruma. Porque ele tem que ficar aqui, ó, bem niveladinho pra ficar um acabamento bem bonito. Até mesmo depois, se você for querer colocar a borda italiana, os dois tem que estar bem nivelado. Então, no meu caso aqui, a parte de baixo ficou um pouquinho maior, eu tô ajeitando. Ó. E aí ele fica assim. Ó, agora é a hora de colocar o botão imã. Eu não vou colocar agora, eu vou colocar depois, porque eu vou fazer um teste de altura. Mas no seu molde já vai vir posicionado onde que você vai colocar o seu botão imã, tá? Então, você só vai encaixar o molde em cima, vai estar já posicionado onde vai o botão imã e vai fazer a marquinha já na altura correta. Porque colocando nessa etapa fica mais fácil. Então, agora eu coloco o botão imã, que é o botão fêmea. E aí você vai marcar o meio, só que eu não quero dobrar esse material porque ele vinca fácil. Então, para marcar o meio, eu vou marcar o meio no molde. Vou posicionar aqui em cima. E aí eu vou marcar bem certinho o meu meio, marca com algo que dê pra apagar depois, tá? Então, marca bem certinho o meio, pode ser aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Ó, então eu marquei aqui e eu trouxe essa marquinha pra cá, depois a gente apaga. Agora, você vai pegar o seu molde do bolso frontal e vai cortar nessa linha pontilhada. Eu vou cortar junto com vocês aqui pra não ficar dúvida, ó. Ó, então, aonde tem a linha pontilhada, pode cortar. Você pode imprimir 2 vezes, né, esse bolso. Para as próximas mochilas que você for fazer, já tem um cortado e um inteiro. Agora, a gente vai fazer a marcação desse bolso. Então, você vai pegar aqui, ó, a parte da frente. Vou marcar o meio, a mesma coisa, eu não quero dobrar o material, porque esse material aqui, ele é microfibra, então ele marca bastante o fundo. Eu vou marcar o meio do mesmo jeitinho, ó, marquei o meio no molde, posiciono bem aqui centralizado, e aí eu marco o meio aqui com um lapisinho. Marquei o meio, vou pegar a minha régua, eu posicionei 3 centímetros de baixo para cima. E aí eu pego o meu bolso frontal, que eu acabei de cortar, e eu posiciono aqui, ó, meio com meio bem certinho.
Então essa é a hora de você posicionar bem retinho. Então mesma distância que deixou aqui, deixa aqui, vê se tá bem retinho e aí pode fazer a marcação. Fiz a marcação, agora a gente vai aplicar o bolso. Meio da parte de baixo com o meio da parte de baixo. Ó, então a parte que fica para baixo e as partes arredondadas, né? Então vou encaixar aqui o meu material, o meu bolso, ó, jogo o bolso para fora, meio com meio. Ó, tá vendo ali a marcação com a marcação? E aí eu começo a costurar aqui. Então aqui, ó, nessa parte arredondada é um pouquinho mais difícil. Ó, então eu puxo aqui, ó, essa abinha pra fora e aí eu contorno bem aqui em cima da minha marcação. Eu só vim costurando. Ó, já que saiu um pouquinho da marcação, coloco de novo, porque senão ele vai ficar torto. Ó, vou ajeitando em cima da marcação. Cuidado para não amassar demais esse material. Ó, ele fica mais alto aqui do que a marcação. É isso mesmo, tá? Retrocesso. Agora eu vou começar dessa parte de cima pra baixo. Tem que ser na mesma altura, então eu vou pegar a régua aqui, ó, eu vou ver a altura que deu. Ó, tem que ser a mesma altura. Confiro bem certinho pra não posicionar torto. Ó, é essa altura aqui. Mesma altura que ficou lá. E aí eu vou começar a costurar daqui, ó, retrocesso aqui em cima. E aqui a mesma coisa, só vim seguindo a linha, ó. Vem seguindo a linha. Ó, chega aqui, já ajeita essa quina de baixo pro lugar. Ó, já faz aqui, ó, já ajeita e aí ele já fica na posição certinho. E aí é só vir costurando aqui. Passa aqui uns 3 pontinhos em cima dessa costura. Ó, então ele ficou assim. Aqui aparentemente parece que vai ficar meio amassadinho pra dentro, mas depois ele se ajeita, tá? Ó, vou pegar aquela parte de trás e eu vou colar a parte da aba. Então, assim, isso aqui você não precisa fazer. Eu vou mostrar como que ficou a outra peça. Ó, eu achei que a abinha ficou muito mole. Ó, tá vendo que ela até dá uma encurvadinha pra frente? E aí eu quero algo mais durinho, mais estruturado. Por isso que eu vou fazer essa aba dupla. Então, por isso que a gente cortou aqui, ó, uma parte menor. E aqui tá o nosso risco da aba. Então, eu vou passar cola nessa parte aqui e aí eu posiciono bem certinho até chegar nesse risco, que é a parte menor, a parte da aba. Ó, então gostei bastante do resultado. Olha só como ela fica mais durinha, mais estruturada. Agora a gente vai colocar essa parte aqui, ó, que é para encaixar as alças de mão. Então, eu já fiz as duas aberturas, tem no molde. Vou passar uma fita dupla face para posicionar no lugar certinho. Ó, já passei a fita dupla face, agora eu tenho que ver onde eu vou posicionar. Então, eu vou fazer uma marcação. Ó, tá vendo esse risquinho que a gente fez para delimitar essa aba aqui? Eu vou passar essa marcaçãozinha pra frente. A mesma coisa do outro lado. Essa marcaçãozinha eu vou passar pra frente. Ó, essa é a parte da aba. Então, eu vou posicionar dessa marcação aqui pra frente. Ó, venho ali no meu pontinho, coloco aqui, posiciono do outro lado, centraliza bem, né? E
é isso aí, ó. Agora a gente vai passar uma costurinha. Então, vou passar uma costura aqui, retinha. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou passar aqui. Que é a parte da frente da aba. Vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura em volta da aba todinha aqui, ó. Mas antes de eu passar essa costurinha na parte das costas, eu tenho que colocar a minha alça de costas. Aí você pode fazer de duas opções, igual eu fiz lá na outra. Pode colocar aqui, ó, essas duas meia argolas aqui, pode colocar na parte de cima também, pra fazer uma alça removível, né, que daí engata com um mosquetão. Aqui eu vou fazer uma alça fixa, por isso que eu vou costurar. Então eu vou pegar aquelas duas alças que eu preparei e eu vou encaixar aqui. Ó, isso daqui vai do seu gosto, não tem uma distância padrão, tá? Só tem que ver pra ficar bem centralizado. Então, mesma distância que tá aqui, tem que tá aqui. Então, verifica se tá bem centralizada. Ó, eu vou arrumar um pouquinho essa daqui. Mede se tá a mesma distância dos dois lados e aí é só vir e passar a costurinha. Ó, pra deixar ela ainda um pouquinho mais reforçada, antes de passar a costura aqui, eu vou levantar e eu vou passar uma costura aqui dentro, ó. Porque daí ela vai ficar uma costura de reforço aqui dentro, ó. E agora sim, pode passar a costurinha aqui fora. Ó, então feito isso, passei a costurinha aqui em volta, até mesmo para segurar as duas camadas. Eu vou encaixar a alça de mão aqui, ó. Então essa aberturinha que tem aqui, que já tá no molde, ó, é só encaixar a alça de mão aqui até o final, de um lado e do outro também. Feito isso, a gente vai colocar 2 rebites aqui para segurar essa alça de mão. Então, vê aqui a distância certinho. Então, aqui, ó, eu vou querer posicionar um rebite aqui e um aqui. Você pega e mede as distâncias e faz a mesma coisa do outro lado. Vou fazer o furinho e encaixar o rebite. Ó, já posicionei os rebites, então. Olha que perfeição, gente. Não tem como não se apaixonar, né? Trabalho muito legal. Agora, a gente vai posicionar essa parte aqui que a gente já tinha feito a furação antes, ó. Então, eu coloquei aqui, já vou passar a medida pra vocês, tá? Ó, então tem 7 centímetros de fora pra dentro, 7 centímetros. E aí tem 3 centímetros de baixo pra cima. Fazer a mesma coisa do outro lado. Já fiz a furação no local correto, então eu venho aqui com a parte maior, encaixo aqui embaixo. Encaixo aqui a minha pecinha, que já tá com a furação feita também. E aí eu encaixo a parte de cima, que é a parte menorzinha. Então, eu faço isso nos dois lados, vou lá e aperto no balancinho. Ó, então, finalizada, já foi apertado no balancinho, tá bem firme, bem seguro. Agora, a gente vai para a última etapa, que é colocar o fole. Então, vou reservar essa parte aqui, vou pegar aqui, ó, a minha parte da frente, vou pegar o meu fundo, e aí eu vou clipar em volta todinho, para garantir que vai ficar bem certinho. Então, eu vou fazer igual eu fiz ali na parte frontal, ó. Tô com o meu fundo aqui, o meu fole, né? Avesso virado pra cima. Eu clipo aqui em cima, ó, certinho, na mesma altura. Ó, e aí eu venho clipando em volta todinho. Então, é só vindo distribuir aqui, ó, em volta todinho. Eu vou clipar tudo e já mostro pra vocês. Ó, nessa etapa aqui, se você quiser, pode até passar uma colinha de contato, porque daí conforme você vai clipando, ela já vai colando. Então, na parte aqui, ó, cola de contato bem fininha aqui, ó, tanto nesse lado quanto aqui na parte de dentro.
Porque daí enquanto vai clipando, vai fazendo as curvas, ele já vai colando. Ó, então finalizei, clipei em volta todinho. O fole ele sobra um pouquinho como uma margem de segurança, depois a gente corta. Agora a gente vem costurando. Então é exatamente como a gente fez ali na parte da frente, ó. Retrocesso do início. E aí é só vir costurando sempre com a mesma distância, ó. Vai tirando clips. Essa hora, se já tá colado, é bem legal, porque ele não sai do lugar. Mas assim, sem a colinha também dá super certo. Vai tirando o clipe e vai costurando. Ó, então foi costurado. Vê as bordas aqui se estão bem retinha. Por exemplo, igual aqui no começo, ó, a parte de trás está um pouquinho maior que a da frente. Então eu sempre vou pegar, ajeitar, fazer um corte contínuo. Ó, deixando as duas partes bem lisinhas, ó. Esse é um grande diferencial, os acabamentos. Aqui pode cortar essa parte que sobrou, claro, mede, né? Ó, vê quanto que sobrou desse lado, mede desse lado para fazer um corte aqui bem retinho. Ó, então finalizado. Agora a gente vai achar o meio da parte de trás. Então eu coloco aqui, ó, pontinha com pontinha. Vem posicionando certinho até achar o meio. Só não vai vincar nada, tá? É só posicionar, ó. Então, acha ali o meio da parte de baixo e faz um risquinho. Então, já achei o meio aqui. Achei o meio da parte de trás. E aí, é só fazer a mesma clipagem. Só que agora, a gente vai clipar aqui, ó. Meio com meio da parte de baixo, bem certinho. Ó. E vai clipando tudo até chegar lá em cima. Ó, então tudo clipado ali a parte de trás. E agora é só fazer a costurinha e tá finalizado. Então eu vou fazer a costurinha exatamente igual foi feito na parte da frente. Então eu vou fazer exatamente igual fiz na parte da frente. Eu vou costurar aqui pela parte de trás. Inicio a minha costura aí com o retrocesso. Ó, posiciono bem os dois bem alinhado. Ó, o fole tá querendo sair do lugar, eu alinho bem. E aí, ó, retrocesso. Eu já venho e continuo essa costura daqui, tá? E agora é só ir costurando em volta todinho, exatamente igual foi feito na parte da frente. Só ir costurando, quando chegar aqui em cima, faz o retrocesso. Ó, então costurada a parte de trás. Agora, depois finaliza, deixa bem alinhado as bordas. Se quiser passar a lixinha, passar a borda italiana, é bem simples, gente. É só pegar a tinta da borda italiana e... Primeiro isso aqui tem que estar bem alinhado, bem lisinho. E aí vem passando na bordinha e aí espera secar. Tem vários vídeos ensinando a fazer, mas é bem simples. Basta ter aí a borda italiana. E tá finalizada, agora é só arrumar as alças aqui a parte de trás. Ó, então agora é só colocar a regulagem. Ó, então a regulagem a gente vai fazer assim, ó. Tô com um regulador aqui de 3 centímetros. Ó, vou ensinar a fazer igual a gente fez aqui. Então eu vou precisar de um regulador e um mosquetão. Um pra cada alça, né? Ó, então eu coloco aqui, ó. A minha alça vem retinha. Eu encaixo aqui o meu regulador de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aqui eu não preciso ir até o final, eu posso deixar uma folga bem grande aqui, ó. Tá? Pode deixar uma folga grande. Aqui eu encaixo o meu mosquetão. Ó, venho aqui por dentro, agora eu vou encaixar na regulagem ali dentro, ó. Então, eu encaixo na regulagem da parte de cima, ó, ali dentro, ó. E eu venho e volto na parte de baixo. Por mais que a camada seja grossa, mas ela encaixa certinho, ó. E aqui embaixo é só costurar aqui, ó. Ou colocar um rebite. Eu vou costurar aqui.
Ó, a linha ali bem retinha. E aí é só fazer uma costurinha aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. E aí limpa bem a peça. Ó, selei com isqueiro as linhas que sobraram. E aí aqui você regula o tamanho desejado. E é só encaixar no mosquetão. Então, coloquei aqui o botão imã na parte de baixo, mas vocês já tinham colocado, né? Porque eu passei ali as medidas antes. E aí, deixa bem cheinha pra pegar o formato, tá? Então, ó, tá cheinha aqui. Ó, bolso da frente, a parte das costas. Eu fechei. E aí, eu ainda virei ela e dei umas batidinhas assim, ó, pro lugar, pra ela ficar bem quadradinha. E aí, deixa assim até eu pegar o formato, pra ela ficar assim bem quadradinha, bem perfeita. E esse é o resultado final dessa mochila linda. A modelagem ficou muito, muito parecida com a original. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com o seu amigo ou a sua amiga artesã. Vai estar me ajudando demais. As fotos e vídeos estão lá no nosso grupo do Telegram, para você divulgar para os seus clientes. Fiquem com Deus e até a próxima aula!